Olá, alunos do primeiro ano do Colégio João de Barros, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Francisco Carlos, de Filosofia. É um prazer enorme estar novamente com vocês. Agora, infelizmente, não é o contato físico, né? Todo mundo sabe que estamos passando por uma pandemia. Isso logo vai passar e daqui a pouco a gente vai estar em nosso encontro gostoso aí. Então, estamos com a nossa apostila aqui. E aí a gente conversou ali, né, sobre principalmente o que é filosofia, primeira aula da gente, né, lá antes do carnaval, essa questão do sentido teórico, prático, né, lembra lá que eu fiz até aquela experiência com a vela, pra gente ter aquele parâmetro bem legal, tá? Depois a gente falou sobre, no nosso ponto aqui, a gente vai chegar e vai conversar sobre a questão do senso comum, tá? Que está na página 14 da nossa apostila de filosofia. Então, o senso comum, inclusive o tema é a razão filosófica, né? Então, só para a gente ter ideia, o senso comum nada mais, nada menos do que aquele conhecimento que nós temos de causa, né? Aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Por exemplo, tu tá andando na rua, vê que o céu se escureceu, né? Didaticamente, mais para frente, é óbvio, né? E aí a construção da razão filosófica, você pode aí incrementar seu conhecimento, sabendo que aquele dia foi muito quente, houve muita evaporação. E aí lembra aquela aula lá de ciclo da água lá da tia do primeiro a quarta, né? E aí as nuvens chegaram a uma condição e aí choveu, né? E aí você pode até perceber que a chuva, a nuvem é negra porque ela está muito densa e não tem a passagem do sol. E olha como é que você vai acrescentando esse conhecimento, essa razão filosófica. Mas é claro, obviamente, quando você vê lá que o céu está escuro, faz aspecto. Então, os filósofos antigos começaram a perceber sobre essa questão do senso comum acrescentar o aspecto filosófico. Ele não é o único, né? A gente não pode se basear puramente no aspecto do senso comum, né? Porque existem várias coisas que estão relacionadas ao senso comum. Algumas delas não são, digamos assim, existe a procura de um pensamento, digamos ali, científico. Então você acaba acrescentando, e aí você tem outros elementos, né? Você pode ter a construção do mito comum. Então quando a gente consegue observar essa amplitude maior desse senso comum, a gente consegue entender que à medida que você estabelece um pensamento filosófico à procura da razão, né, um filosófico científico, você tem essa procura e você consegue construir esse pensamento. Né? Então o senso comum nada mais é do que aquelas histórias ali, né, do seu meandro, e você vai colocar essas histórias na prática, né? Então, por exemplo, tem aquela célebre frase, a mão na boca, depois que mexer você vai morrer. Provavelmente você não vai morrer, mas você pode passar muito mal, né? Porque ela tem toxinas. Então, como você tem uma construção de uma ideia que no passado ela era difundida, você consegue exacerbar esse conhecimento para meio que dar uma assustada nas pessoas, né? Por exemplo, outra questão também, quando você vê lá o dragão da Sumatra, né, questão muito mais ampla, aquele dragão da Sumatra, ele tem a ideia de cuspir fogo, né? E aí você, quando vê lá o dragão da Sumatra, ele não cospe fogo, cuspe fogo. E aí vem a ideia de você criar o senso comum nessa condição filosófica, de você criar o conhecimento científico. Maior quantidade de bactérias na boca, né? Só perde para o morcego que fez esse estrago todo aí na nossa sociedade. Mas ele tem muita bactéria, ao passo que quando ele morde um boi, ele paralisa o boi porque é uma infecção generalizada. Então o boi para de morder, desculpa, aquele boi, olha o tamanho do boi, né, que às vezes chega a pesar quase aí meia tonelada, né? E para um homem que pesa assim em torno aí de 70, 80 quilos em média, então o que você prefere fazer? Quando você cria esse instrumento, você cria o que? Afasta a população da boca do dragão da Sumatra. E aí que você achar ali basicamente de uma nova filosófica, de você tentar criar condições para você. Nossa próxima aula vai ser nosso próximo estudo e todo esse nosso esclarecimento que ele vem trazendo aí. Tá legal, meus amores?
Olha só, então nossa apostila aqui, nossa apostila 1, ela já está chegando ali mais ou menos no seu meado, né? A gente vai trabalhar aí para ver como é que as cenas dos nossos próximos capítulos. Tá legal? No mais, lavar muito bem as mãos, todo mundo sabe disso, né? Antes de tocar em alguém, antes de fazer qualquer coisa, se tocar, lave bem as mãos, porque isso aí também é uma nova asepsia, são novas condições, nova forma de estar se tratando, tá legal? Um beijo no coração e até a próxima aula. Fiquem com Deus.